Bem, o conteúdo de hoje que vamos tratar será sobre funções nitrogenadas, aletos orgânicos e funções mistas, dentre outras que aparecerão nessa nossa apresentação, tá bom? Então, funções nitrogenadas são aquelas funções em que tem a presença do nitrogênio, tá? Vimos que nas funções oxigenadas, a principal característica delas era que você tinha a participação do oxigênio. Certo? O oxigênio era o heteroátomo, né? O oxigênio era o participante principal da função, por isso funções oxigenadas. Na função nitrogenada, mesmo tendo oxigênio, aparece em algumas situações, como nitrocomposto, como amida, tá? Mas a característica principal é ter a presença do nitrogênio. Os aletos orgânicos, tá? É aquela função em que você tem a presença dos halogênios, tá? Pelo menos dos quatro principais halogênios. O que são halogênios? Halogênios são os elementos presentes na tabela periódica, na família 7A, né? Grupo 17. É o que está na penúltima coluna da tabela periódica, tá? Os quatro principais, cloro, flúor, bromo e iodo, né? São os quatro principais em que nós conseguimos ter substâncias com esses elementos, né? E as funções mistas é tudo que nós vimos, todas as funções que nós vimos e vamos ver hoje, tá? Dentro de um composto. Não todas, mas você vai ter que relembrar o que nós vimos, tá? E dentro desse composto, você vai ter que identificar se é um álcool, se é um fenol, se é um enol, se é um ácido carboxílico, um éster, uma amina, uma amida, que é o que a gente vai ver hoje, um haleto orgânico. Então, você vai, a partir das funções mistas, conseguir identificar que função está lá, ok? Então, a gente vai trabalhar com isso nessa nossa aula de hoje. Então, vamos partir aí com funções nitrogenadas. Como eu disse, funções nitrogenadas é aquelas em que apresentam o nitrogênio na cadeia, certo? As quatro principais são amina, amida, nitrila e nitrocomposto. Nitrila ou nitrilo, tá? E nitrocomposto. São as quatro principais, tá? Existem outras funções que têm a presença do nitrogênio, mas essas quatro são as que mais têm compostos, as que mais são conhecidas e utilizadas, tá? Então vamos partir por amina, né? A nossa primeira função vai ser amina. Começamos sim agora, Lucas. Então são compostos derivados da amônia, tá? Do NH3, NH3 é amônia. Então a amina deriva da amônia pela substituição de um ou mais átomos de nitrogênio por radicais monovalentes derivados de hidrocarboneto. Como assim? A amônia não é uma representante da amina. A amônia é um composto orgânico, né? Um composto orgânico básico, características básicas, que vai dar origem à amina, certo? Vai dar origem à amina. A amina é nitrogênio mais pelo menos um dos hidrogênios da amônia tendo substituição, né? Sendo substituído. E que substituintes são esses? Que radicais monovalentes são esses? Então, você vai ter aí sai hidrogênio e entra, por exemplo, metil, etil, butil, fenil, tá? Toluil, tá bom? Então, a partir do momento em que nós substituímos uma certa quantidade de nitrogênio, dependendo do nitrogênio que nós estamos substituindo, certo? A gente vai poder classificar essa amina em amina primária, secundária ou terciária, certo? A primária, deixa eu só colocar aqui a tinta, pronto. A amina, ela pode ser
primária, ela pode ser secundária, ou ela pode ser terciária, certo? Então, você tem aí a mina primária, secundária ou terciária. Na mina primária, você vai ter apenas um hidrogênio substituindo. Por exemplo, eu teria no lugar de um hidrogênio, você teria assim CH3, aí NH. Ou seja, um dos hidrogênios apenas é que eu vou substituir. Na mina secundária, né, eu vou substituir dois. Por exemplo, H3CN, CH3H. Então, substituir dois. Na mina terciária, eu vou substituir os três. Por exemplo, eu posso ter um CH3, eu posso ter do outro lado CH2, CH3, e eu posso ter acima, por exemplo, um fenil, tá? Então, aí eu tenho os três tipos. Essa é terciária, porque eu tenho os três substituindo. Essa é secundária e essa de cima vai ser primária, certo? Então, organizando melhor, eu tenho aqui a minha amônia, certo? Essa é a amônia. Aí, a partir da amônia, eu vou ter a amina primária. Na amina primária, eu vou substituir um. Então, eu vou substituir um hidrogênio, que pode vir assim ou pode vir simplesmente em N2, né? Pode vir assim também, ó. Significa a mesma coisa. Eu vou botar junto agora. Pronto. Que é para ficar mais fácil, diferente do que a gente fez anteriormente, mas representando a mesma coisa. A próxima é a mina secundária. A mina secundária, eu tenho aí substituindo dois hidrogênios, né? Então, eu posso ter esse mesmo composto, NH, CH3, tá? E eu tenho a mina terciária, que aí, no caso, vai substituir os três. Então, tem um nitrogênio, aí aqui o CH3, aqui eu tenho um anel benzênico, certo? E embaixo eu posso ter aqui, por exemplo, CH2 com um anel benzênico, que aí vai ser o meu benzil, tá? Então, essa é a característica, a diferença entre a mina primária, secundária e terciária, tá bom? Alguma pergunta? Ok, qualquer coisa vão perguntando aí. Então, aqui, Nenhuma, eu tenho professor. a mina. Pode perguntar. Não, tô dizendo que não tem nenhuma dúvida. Ah, beleza, beleza. Então, a mina primária, ó, substitui um, a mina secundária substitui dois, tá? E a mina terciária substitui os três, ok? Então, acho que ficou bem explicada essa parte. Nomenclatura, né? Nomenclatura da mina. Como é que eu vou colocar esse nome, certo? Então, a nomenclatura oficial manda colocar a palavra amina após os radicais, né? Bota o nome dos radicais e em ordem alfabética, e depois eu vou colocar a palavra amina, certo? Olha esse primeiro como é que vai ficar. Eu tenho aqui um radical, esse primeiro radical ele é metil, tá? O nome desse radical, metil, o nome do outro radical, etil, certo? Aí, sei que o do meio é amina,
e vou colocar em ordem alfabética. Ó. Etilmetilamina ou etilmetilamina, como se fosse uma palavra só, né? Metilamina, etilmetilamina, tá? Ou só etilmetilamina. Pode ser também, tá? Já esse outro, o que é que acontece? Ó? Eu tenho aqui ó, esse radical que é o metil, esse outro radical igual, que também é o metil, este, que é só o benzeno só, é o fenil, e você vai colocar em ordem alfabética, né? Metil começa com M, fenil começa com F, então fenil primeiro, tá bom? Então fica como aí. Ele vai ficar, ó, separou os radicais, certo? Separou. E agora fica fenil dimetilamina. Fenil é o primeiro porque começa com F. Dimetil, porque são dois metil. Então, dimetil mais a palavra mina, né? Então fica fenildimetilamina, tá? Fenildimetilamina ou fenildimetilamina. Pode ser assim separadinho, como está fazendo, ou pode ser separado por traço, certo? Separado por traço. Como assim, professor? Separado por traço? Assim, ó. Etil, metil, amina. Tá? Separado por traço. Hífen. Ok? Então, o odor do peixe, certo? Aquele cheiro característico de peixe, esse cheiro é responsável, né? Por uma amina. Né? E a amina, a fórmula da amina é essa que vocês estão vendo aí. Então, esse cheiro característico de peixe é dado por essa amina, tá? Então, o que é que acontece? Ó, vamos primeiro colocar o nome dele. Eu tenho o que aqui, ó? Metil, esse metil, esse também metil. Como são três metil, tri. O nome do radical, metil, mais a palavra amina. Pode ser junto, trimetilamina, ou eu poderia colocar trimetil, separado por hífen, amina. Ok? Trimetilamina ou trimetilamina, tá? E outra coisa importante. Essa substância, certo? A trimetilamina, ela é básica, tá? É uma substância básica. E por ela ser básica, certo? E é aquele cheiro característico de peixe que fica nas mãos quando você está tratando para poder colocar na comida, né? E se você não tratar direitinho, se você não retirar direitinho escamas e retirar as entranhas, certo? E se não colocar o tempero adequado, ele fica com o cheiro característico de peixe também. Então é por isso que no momento que está fazendo, né, o corte do peixe, que está colocando o peixe de molho para poder pegar o tempero e tudo mais, é por isso que antes de colocar o tempero, tira as escamas, tira a cabeça, trata ele e passa limão. A função do limão não é só para temperar. A função do limão é para retirar esse odor de peixe, né? Esse odor característico do peixe, certo? Por quê? A substância é básica. Então, para neutralizar uma base, usa um ácido, certo? Para que possa eliminar as características principais. E no caso da comida, qual é o ácido que vai colocar? O limão. Então, limão é uma substância ácida. O peixe tem a amina, que é uma substância básica. Então, quando passa o limão, esfrega o limão no peixe, faz com que a característica do odor, né, saia, seja eliminado, e a gente não tenha na comida, na hora da comida, na hora que está provando, aquele cheiro típico de peixe. Ok? Ah, e outra coisa, não é só no peixe, né, que se passa limão. Por exemplo, é, geralmente quando pessoas têm problema de axila, certo? Então tem problema de fedor nas axilas, né? De odor forte nas axilas. Então o pessoal também passa limão,
Por quê? Porque são substâncias básicas devido aos micro-organismos que se instalam ali, derivado do suor, certo? Do excesso de suor, tá? Do excesso de suor, do excesso de gordura, tá? Gordura que eu falo é gordura de pele, tá? Gordura da pele que naturalmente a gente, pelas glândulas sebáceas, né? Nós eliminamos naturalmente do nosso corpo. Por isso que nossa pele fica gordurosa, tá? Então, o que é que acontece? Por isso que se passa o limão para diminuir, tá? Consideravelmente e com o tempo ir eliminando esse odor das axilas, tá certo? E, isso é normal? É normal. Principalmente na fase de adolescência, isso é normal que fique um cheiro mais forte, um odor mais forte, certo? É por isso que tem que fazer o tratamento de quando for tomar o banho, passar o limão, certo? Para ir combatendo e com o passar do tempo a quantidade de hormônios ele vai diminuindo, vai se ajustando, tá certo? E esse odor ele vai se estabilizando, tá? Claro que aí tem produtos em que se passa, tem que ver para cada tipo de pessoa, tá? Você tem um produto específico, não é todo mundo que se dá bem com desodorante, por exemplo, porque tem certo desodorante spray que ao invés de diminuir, faz aumentar, certo? Então, cada adolescente ele vai procurando ajustar o melhor produto e fazendo um tratamento para ficar, para da melhor forma possível, controlar esse efeito no seu corpo, tá certo? Alguma pergunta? Então, olha o nome aí. Trimetilamina, tá? Trimetilamina. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não. Ok. Então, veja só. Aí eu tenho outra substância, tá? Essa é a anilina, tá? Acho que você já deve ter escutado falar a respeito da anilina, né? Que é esse composto. Se não estiver vendo bem, por conta dessa queda de internet, é esse composto aqui, ó. Uma mina primária, né? A anilina é uma mina primária. Então, é muito importante essa anilina. Se usa muito quem vai trabalhar com é, produtos alimentícios, né? Usa como corante a anilina, um corante natural, tá bom? Mas ela tem um nome próprio, certo? Então, como é o nome da anilina, nome oficial, esse nome anilina ele é aceito, né, pela IUPAC, mas tem um nome oficial da anilina. Então, como seria? Então, esse composto, o benzeno, como é um radical, você vai chamar de fenil, mais a palavra amina. Então, seria fenilamina ou ele junto, né? Fenilamina. O fenilamina ou anilina é a mesma substância, ok? Fenilamina ou fenilamina. Então, você tem aí, ó. A anilina, né, é usada em cosméticos e tecidos, certo? Também você tem aí para dar justamente a questão de coloração em vários tipos de cosméticos, dependendo do tipo de cor que queira se chegar, vai se usar uma quantidade maior ou uma quantidade menor, né? Desses produtos que você está querendo trabalhar. E no tecido também, porque como é um corante natural, ele dá essa característica. Não é é diferente de corantes artificiais que pode desgastar, certo? O tecido. Ele pode desgastar o tecido, pode vir a ter alguma reação alérgica. E um corante natural, ele se torna mais aceitável para o corpo, tá certo? É mais fácil de não ocorrer intoxicação quando aplicada, por exemplo, batom, né, no produtos em gerais de beleza e cosméticos, né? Então você tem outra situação, outra nomenclatura. Essa outra nomenclatura, você não usa amina,
você considera o NH2, certo? Como se fosse amino. Amino. Tá? Então, você considera como se fosse um grupo funcional chamado de amino. Então, como é que você faz? Você numera normalmente a cadeia, poderia pegar essa cadeia reta como foi pego, ou então poderia pegar aqui essa cadeia assim, certo? Descendo, que também seria a mesma coisa, funcionaria da mesma forma, tá? Após você numerar, né, você separar e numerar, ver o nome dos radicais, o NH2 ele vai se chamar amino, deixa eu fazer devagar, porque aí vocês veem direitinho. Ó, você pegou a cadeia principal, numerou a partir da extremidade mais próxima do amino, certo? Esse aqui é o metil, esse aqui é o amino, como eu já falei, certo? E aí você faria o quê? Primeira coisa, ordem dos radicais, né? Então seria 3 amino, 5 metil, e o nome da cadeia principal. São 6 carbonos, X. Só ligações simples, AN, tá? Mas você leva em consideração um hidrocarboneto, ó. Aí, professor, mas isso não é um hidrocarboneto, isso é um composto nitrogenado, certo? Mas você não já colocou aqui, ó, a indicação 3-amino? Então, você já disse que é um composto nitrogenado. A diferença é que é um tipo diferenciado, né? Um tipo alternativo de nomenclatura. Tá bom? Então, fica 5-metil. Essa outra é uma outra forma de mostrar, certo? 5-metil, hexan 3-amina. Tá? Essa daqui, essa maneira de mostrar, certo? Desconsidera o que eu estava falando. Tá? É uma outra maneira diferente, que eu pensei que ia ser a mesma forma, mas isso é uma maneira diferente. Ele considerou só o radical, deixa eu colocar aqui. Ele considerou só como esse radical 5-metil e 3-amina. Isso é uma outra, tá? E a forma que eu expliquei para vocês é você colocar a palavra amino. Amino. No amino é como se ele fosse um outro radical diferente. Então, seria, como eu já coloquei, né? 3-amino 5-metil hexano, tá? É uma outra forma também de você nomear. Aí você pode dizer, professor, mas eu posso ficar apenas na nomenclatura oficial? Claro que pode. Mas essa é uma maneira que eu estou mostrando a vocês para que vocês não se assustem ao ver uma nomenclatura diferente, tá? Num livro ou numa questão de vestibular, certo? É para saber que existe. Mas o comum é usar a palavra mina mesmo, tá? Então, agora vamos para a segunda função nitrogenada, as amidas. Três o quê, Jéssica? É porque está no carbono 3. Deu para entender? O 3 é porque está no carbono 3. Qualquer coisa é só perguntar. Então, as amidas. As amidas é outro grupo funcional nitrogenado, certo? Que possui as seguintes características, né? Possui o grupo funcional em que nós vamos ver aí, que é esse C dupla O N, C dupla O N, tá? Em que esse C dupla O N vai dar a característica, tá? Seria derivado, você pode dizer aí que é uma reação entre um ácido carboxílico e uma amina, tá bom? Isso, Lucas, anilina. Anilina é uma amina. Amina. A gente vai ver agora uma amida.
ok? Então, as amidas apresentam esse grupo funcional, certo? E a principal característica dela é ter um nitrogênio ligado ao carbono com dupla O. Tá? Então, essa é a característica principal das amidas, em que você vai reconhecer rapidinho. É só você observar aqui, ó, nitrogênio ligado ao carbono com dupla O, tá? Mesmo jeito, ó, nitrogênio ligado ao carbono com dupla O. Então, esse é o grupo funcional amida, certo? Amida. Então, vamos seguir. Ah, antes que eu esqueça, as amidas, elas é, são extraídas, certo? Da, inicialmente, da urina de animais, como o cavalo, tá? Então, elas eram extraídas a partir de lá. Depois você teve outras formas daí de extração, industrialmente falando, tá? Não, um sal de ácido, no lugar do nitrogênio, você tem um metal, certo? Você tem um metal, você tem um sódio, ó, eu tenho assim, por exemplo, C dupla O, aí eu tenho aqui, por exemplo, sódio, Na, ou eu tenho C dupla O, cálcio, ou eu tenho C dupla O, magnésio, certo? Então eu tenho uns íons, metais ligados ao carbono com dupla. Esses são sais de ácido, certo? Esses são sais de ácido. Na amida, não. É um nitrogênio que é ligado, ok? Então, as amidas estão presentes em boas estruturas, nas estruturas das proteínas, tá? Então, na proteína você encontra muita proteína com amida, tá? Com amida, muita proteína com amida, tá certo? E as proteínas você tem esse R1, 2, 3, 4, certo? São grupos que podem ter, que variam em uma proteína. Você pode ter outros grupos aí em que, dependendo da proteína, vai diferenciar, tá certo? É como você tem as macromoléculas, né? Proteínas, carboidratos, lipídios, tá? As vitaminas. Então você tem, são grupos maiores, onde você tem funções diversas, né? Funções mistas. A mesma função repetida, tá? Ou então funções diferentes. É por isso que a gente estuda sempre as funções orgânicas básicas, partindo de hidrocarboneto, porque a base de qualquer função é carbono e hidrogênio, né? E são hidrocarbonetos, e a partir da base, que são hidrocarbonetos, vão saindo os hidrogênios e vai entrando outros compostos, né? Outros elementos químicos, para dar origem às outras funções. Então, a ideia é essa. Então, primeiro a gente estuda hidrocarboneto, porque hidrocarboneto é a base de qualquer cadeia. Depois a gente vem com funções, as demais funções, a gente estuda separado cada função. Né? Álcool, fenol, enol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, amina, amida. Então a gente vai vendo Depois que nós estudamos separadamente cada função e temos pelo menos uma noção de cada função, aí nós vamos para as funções mistas, que são justamente essas funções mistas que são encontradas em grupos maiores. Como eu já falei aí, proteínas que vocês estão vendo, mas tem carboidratos, lipídios, tá? Vitaminas, dentre outras cadeias maiores, né? Polímeros, dentre outras cadeias. Então, para você conhecer, entender essas cadeias maiores, principalmente cadeias ligadas na biologia, são cadeias maiores orgânicas, tá certo? Cadeias inorgânicas são compostos inorgânicos são pequenos, cadeias orgânicas são longas, né? Em sua maioria tem cadeia pequena, muitas são, mas em sua maioria são cadeia longa. Mas você só entende as cadeias longas se você compreender as cadeias menores. Tá? Por isso que tem essa sequência de conteúdo para que vocês se entendam. Aí quando chega no vestibular, por exemplo,
tá? Você tem um conhecimento mais aprofundado dentro de outra disciplina, como biologia, porque você entende na biologia o que você viu na química, ok? Por esse motivo é que a gente tem toda essa dinâmica de conteúdos. Então, como é que fica a nomenclatura e o PAC oficial, né, recomendada para colocar a palavra amida? Como é que a gente trabalha com a amida? A gente trabalha da seguinte forma. Então, recomenda-se colocar a palavra amida após o nome do hidrocarboneto correspondente. Como assim, professor? Após o nome do hidrocarboneto correspondente. Bem, você vai fazer o seguinte, ó, propanoamida. Ah, não entendi, professor. Pronto, vamos de novo. Vou explicar direitinho. Você vai pegar aqui a cadeia principal, ó, é isso aqui. Sua cadeia principal é o que está ligado. Inclusive, o que tem o carbono que está ligado ao nitrogênio e à dupla O. Certo? Então, quantos carbonos eu tenho aí? Tenho 3. Então, 3 prop. Entre esses carbonos só tem ligações simples. Tá? Como eu estou falando sobre hidrocarboneto, ó, nome do hidrocarboneto, propano, mais a palavra que eu falei aqui, ó, amida. Então, propanoamida. Ou também conhecido como prop, porque são 3, am, porque tem ligações simples, mais amida. Sem o O, tá? Se for colocar com o O, fica propanoamida, separado com o hífenzinho. Se não for colocar o hífenzinho nem o O, fica o propanamida, tá? Propanamida. Vamos ver outro composto. Então, ó, propanoamida ou propanamida, tá? Aí esse, como é que você faz? Bem, esse você faz assim, você pega a cadeia principal, numera a partir do carbono com dupla, 1, 2, 3. Aí você vai e coloca o radical, o nome desse radical vai ser metil. Então, primeira coisa, o nome do radical, né? Metil, que está no carbono 2. Então, 2-metil, certo? São 3 carbonos. Propano, mais a palavra amida. Então, 2-metil propanoamida. Ou você pode ainda dizer que é 2-metil propanoamida junto, ou ainda 2-metil propanamida, sem o O. Tá? Então, essas são as formas que você tem de colocar o nome das amidas. Deixa eu limpar aqui para você ver direitinho. Então, aí, metilpropanamida. Aí você pode dizer, mas professor, por que ele não colocou o 2? Porque esse metil não tinha nenhum outro lugar para ficar. Porque se eu pegasse esse metil e colocasse aqui, deixaria de ser propano e passaria a ser butano. Eu eliminaria com radical. Certo? Então, por esse motivo, não é 2-metil. E outro, eu poderia colocar esse metil aqui, não que esse carbono já tem 4 ligações. Ok? Então, por isso que ele não colocou o 2, é porque estava óbvio que seria metil propanamida. Mas para você não se confundir quando colocar e não colocar, na dúvida, coloca o nome, tá? E pelo menos assim, a chance de errar é menor. Aí, professor, e nesse caso, professor, que ó, se você observar aqui, tem um, ó, nitrogênio. E aí, um fenil no nitrogênio. E agora? E agora, José, o que é que vai acontecer? Tá? Primeira coisa que nós fazemos. Primeira coisa. Vamos selecionar a cadeia principal, certo? Você tem, ó, 1, 2, 3, 4. Só que só tem um radical. Se seguir essa cadeia principal aqui, certo? A outra possibilidade. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 2 radicais ou assim, ó. Essa vai ser minha cadeia principal. Aí você pode dizer, professor, mas por que que essa vai ser e não a descendo? Porque vão ser 4 carbonos do mesmo jeito. A diferença é que eu colocando da forma que eu estou escrevendo aí, vai ser 4 carbonos na cadeia principal com 2 radicais.
E se eu fizesse como estava anteriormente assim, eram 4 carbonos na cadeia principal com um radical. Então, eu dou prioridade à quantidade de radicais também. É por isso que a cadeia principal é essa daqui. Então, vou numerar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Certo? Como é o nome desse aqui? Vai ser metil. Como é o nome desse aqui? O nome desse vai ser etil. Certo? O nome desse vai ser fenil. Ah, professor, me confundi. Agora, como é que eu vou fazer? Bem, você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, cadeia principal. Nós já fizemos a questão da cadeia principal. Etil, metil e fenil. Ok? Então, foi feito isso. O que está de vermelho são radicais. Depois, você vai numerar, como nós fizemos. Numeramos direitinho. E após a numeração, é que a gente vai colocar os radicais. Ó, 2 etil. Por que 2 etil? Porque entre etil, certo? Metil, o etil vem primeiro, certo? Aí, N-fenil. Ah, professor, não entendi esse N-fenil. Bem, vamos lá. Deixa eu explicar. Deixa eu voltar aqui e explicar. Então, é o seguinte. Aqui, eu tenho metil no carbono 3. Então, por isso que é 3 metil. Aqui eu tenho etil no carbono 2, então por isso que é 2 etil. E o fenil está onde? Qual é a posição? É 1, 2, 3, 4? Não tem posição. O fenil está ligado aonde? Ao nitrogênio. Por isso que apareceu N-fenil. Certo? O N-fenil é porque está ligado ao nitrogênio. Por isso que é N-fenil. Aí, quando você observa aqui, ó, aí eu fui e coloquei, ó, 2 etil, porque em ordem alfabética o E é primeiro. Depois vem quem? N-fenil. Aí você pode dizer, professor, por que que vem um N primeiro? Porque N é depois do M. Não seria metil para depois vir fenil, não N-fenil? Não. Porque esse N, aqui que vocês estão observando, este N aqui, significa posição e não quantidade. Certo? A posição dele é a posição do nitrogênio. Então, não vai influenciar, tá? Não vai influenciar só para dizer que esse fenil está ligado no N, tá? Está ligado no nitrogênio. Por isso que vem aí o N-fenil para depois vir o 3-metil e com isso butanoamida. Butano é porque but são 4 carbonos, ligações simples, né? Ou butano é porque é hidrocarboneto com 4 ligações simples. E amida, que é o composto, o grupo funcional amida, que é isso aqui que vocês estão vendo. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Engraçado, professor, é porque quando a pessoa tem alguma pergunta, o senhor mesmo fala assim, tipo, isso e assim, aí já tira a dúvida na hora. Tá certo. Mas se tiver mesmo assim alguma que eu não faça, vocês me falam, tá? Até agora não. Beleza. Então vamos lá. Agora, nitrilo. Nitrilo ou nitrila, certo? Tanto faz chamar nitrilo ou nitrila. É o terceiro grupo dos nitrogênios, né? As funções nitrogenadas. O nitrilo, né, ou nitrila, ela é derivada do ácido nítrico, tá? Do ácido nítrico. Então, o que é o ácido nítrico? O ácido nítrico é HCN, certo? HCN. Aí, você tem HCN, que é o ácido nítrico, numa reação de ionização, o que é que acontece? Rompe essa ligação, vai formar aqui H+, CN, certo? Esse CN é chamado de cianeto, certo? Cianeto. Então, esse cianeto é o que vai estar ligado
a, a uma cadeia carbônica, tá? A uma cadeia carbônica. Esse cianeto, que é o CN, ele pode vir, como vocês estão vendo aí, C tripla N. Por que tripla N? Porque o nitrogênio precisa de três ligações, ele é trivalente, precisa de três ligações, se liga com carbono. O carbono precisa de quatro, três está com no nitrogênio, e a quarta ligação está livre, que é para se ligar à cadeia principal. O ácido cianídrico, certo? Ou cianeto de hidrogênio, ou gás cianídrico, tá? Ele foi usado no Holocausto, tá? Nas câmaras de gás lá que os alemães, né? Eles colocaram os judeus e outras tantas nações, né? Pessoas de outras nações dentro do para morrer, né? As câmaras de gás. Eles ligavam o gás cianídrico, né? Ele é muito volátil, então ele tem na forma líquida, mas dependendo da temperatura, ele fica gasoso, porque o ponto de ebulição dele é baixo, e aí as pessoas morriam, certo? Quando inalavam o gás cianídrico, tá? Então, esse aí é um composto, né, em que você tem do nitrilo, da função nitrilo, tá? A nomenclatura e o PAC, nomenclatura oficial, recomenda o uso da palavra nitrilo ou nitrila após o nome do hidrocarboneto. Certo? Como assim, pessoal? Após o nome do hidrocarboneto? Bem, você tem dois carbonos. Qual é o hidrocarboneto com dois carbonos? Você tem aqui et, certo? Ligações simples entre carbonos, an. Hidrocarboneto é O. Então é etano mais a palavra nitrilo. Então, etano, nitrilo ou etano, nitrila, tá? Então fica etano, nitrilo ou etano, nitrila. Isso é uma forma de você atribuir a nomenclatura, certo? Etano, nitrila ou etano, nitrilo, tá? Olha o nome aí, etano, nitrilo ou nitrila. Tem a forma usual das nitrilas, né? A maneira usual de se escrever. Como é que você faz isso? Você separa o CN, chama o CN de cianeto, como eu já citei anteriormente, certo? Então é a palavra cianeto mais preposição de, né, de, mais o radical que está ligado, quer dizer, esse radical que está ligado ao cianeto, certo? Mais o radical, mais o sufixo ila, tá? Essa é a forma de você escrever o nome usual dos nitrilos ou nitrila. Então, como é que iria ficar? Ó? CN é cianeto, né? Cianeto de radical com um carbono, met, mais ila, cianeto de metila, certo? Esse seria o nome usual dos cianetos, tá? Dos nitrilas. Seria essa forma que você usaria para escrever, ok? Então, o nome dos nitrilos pode também ser usado na forma de radical, grupo funcional, antecedido da palavra cianeto, que foi o que eu falei, tá? Então, nesse caso, como eu tinha dito a vocês, cianeto de metila, certo? Esse aí, ó, deixa eu fazer aqui, porque ele já vem diretamente. Vamos pegar aqui. Pronto. Nesse caso, o exemplo que ele estava dando é esse aqui, ó. H2C dupla C, H, C tripla N. Então, como é que você faria isso?
cadeia principal, ó, cadeia principal não, CN, que é cianeto, e o nome desse radical. O nome desse radical, certo? É et, uma ligação dupla em mais a ila. Então fica cianeto de etenila. Só que esse etenila também é chamado, né, esse etenil também é chamado de vinil ou vinila, tá? Aí você pode dizer, professor, aqueles discos de vinil tem alguma coisa a ver? Tem, claro, certo? Aqueles discos de vinil, aqueles discão antigo, né, preto, aquilo dali é um polímero, certo? É um polímero chamado de policloreto de vinila, certo? Aqueles discão é de policloreto de vinila, tá? É chamado de vinil, né? Mais comumente chamado de vinil, discos de vinil. E outra forma, já que recebe o nome de vinil ou de vinila, seria cianeto de vinila. Opa, cianeto de vinila, tá? É uma outra maneira de você escrever, ok? Como vocês podem notar aqui, né? Seria o cianeto de vinila, tá? Agora, um outro composto é o nitrocomposto, certo? O nitrocomposto é derivado do ácido nítrico, tá? Nitrocomposto é derivado do ácido nítrico. Então, você tem, por exemplo, o ácido nítrico, você tem aqui o HNO3, o ácido nítrico. Quando esse ácido nítrico, certo? Quando esse ácido nítrico sofre uma reação de desidratação, quer dizer, perda de água, ele perde água, tá? Ele perde água, mas só que, claro, a reação balanceada, né? Mas há uma perda de água e essa perda acontece a liberação do NO2. Então você tem aqui, ó, do H2O mais NO2. Claro que isso é balanceado, certo? Você tem aqui dois, aí dois nitrogênios, tá? Eu vou fazer o balanceamento, se Deus quiser isso vai dar certo. Tá, a anta está fazendo errada, tá certo? Deixa a anta fazer corretamente para que não aconteça o erro. Então eu tenho HNO3, isso. Fazendo a decomposição, aí eu vou ter aqui NO2 sendo liberado mais OH, ok? Então, aí sim vai dar NH3. Aí, esse daqui, essa hidroxila, ela vai, numa outra reação, entrar hidrogênio para reagir e formar água, tá bom? Mas a reação de decomposição vai acontecer essa. A partir do gás nitrogênio, você tem aí a formação do ácido, do dióxido de nitrogênio, né? Ou do íon, digamos assim, o íon dióxido de nitrogênio, né? O íon nitro, mais a hidroxila NOH. Então, é essa aí que vai ser, essa reação que vai ser formada, tá? A partir daí, eu tenho o meu composto nitro. E esse nitro, ó, você tem vários exemplos, tá? Vários exemplos. Eu tenho o NO2 ligado a um metil, o NO2 ligado a um etil e um NO2 ligado a um propil, tá bom? Vamos ver como é que se chama, como é a nomenclatura deles. Vamos lá. A nomenclatura
que aí o PAC orienta, é fazer o quê? A palavra do hidrocarboneto mais o nitro, certo? Então, vai ficar o seguinte, ó, nitrometano. Esse nitro ficaria meio estranho se colocasse metano nitro, etano nitro, butano nitro. Então, por isso que o nitro vem na frente, não atrás, tá bom? Então, você tem aí nitrometano com dois carbonos. Você tem etano. Se você tiver mais de um, eu vou fazer o quê? Vou pegar a cadeia principal, ó, quando tem radical, vou pegar a cadeia principal. Aí aqui vai ser metil e aqui vai ser nitro, tá? E vai ficar a nomenclatura 1 nitro, 2 metil propano, tá? Aí, professor, por que que o nitro, começando com N, ele vem primeiro? Porque ele é o grupo funcional. Então, ele sendo um grupo funcional, ele vai vir primeiro, tá? 1 nitro, 2 metil propano, ok? Mas se fosse um radical comum, um radical qualquer, ele, por começar com N, nitro, ele viria após o metil, se fosse um outro radical, certo? Mas como ele é um grupo funcional, ele vem iniciando, tá? Iniciando o nome do composto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Por enquanto não, professor. Beleza, então vamos seguir. Haletos orgânicos. Então, o que são haletos orgânicos? São funções, né? São substâncias em que vai entrar um halogênio, né? Tem um halogênio na cadeia principal. São obtidos quando se substitui um ou mais hidrogênio por um átomo de halogênios, certo? Sai hidrogênio e entra halogênio, certo? A reação é chamada de reação de halogenação, tá? Reação de halogenação. Por exemplo, eu tenho aqui o meu CH3, né? Eu tenho assim CH4, ó, tem um gás metano, CH4, que vai reagir com ácido clorídrico, certo? Aí, o que é que acontece? A ruptura da ligação, deixa eu colocar outra. A ruptura da ligação aqui, certo? Com a ruptura de um hidrogênio. Aí, com isso, esse cloro vem para cá, para o lugar do hidrogênio, e esse hidrogênio se une com outro hidrogênio, formando o quê? Formando, são três que sobrou, H3CCl mais H2, certo? Essa é uma reação de halogenação, ok? No qual você tem aí a saída de um gás, de um hidrogênio para a entrada de um cloro. Tá? Esse é o composto. A partir daí, forma-se um halogênio, que é esse que vocês estão vendo aí, né? O cloro ligado a uma cadeia. Aí, professor, pode ter outro? Claro que pode. Posso ter, por exemplo, deixa eu colocar aqui de outra cor, que está preto. Você tem assim H3C, CH2, CH3, certo? Aí você tem assim mais, tá, mais HCl. E aí o que é que acontece? O que vai acontecer é que existe a possibilidade desse cloro entrar aqui e desse cloro entrar aqui, certo? Aí, mais na frente, quando a gente for ver cadeias, reações orgânicas, vocês vão ver que a maior probabilidade, certo? A maior probabilidade é que esse cloro entre na parte interior primeiro, certo? Ele vai entrar na parte interior primeiro. São regrinhas que a gente vai seguindo. Então, como é que ficaria essa reação? Sai um hidrogênio e entra um cloro. Então, ficaria aqui H. Deixa eu pegar aqui. H3C, CH cloro, CH3 mais o hidrogênio que saiu com o hidrogênio que sobrou, H2. Então, esse aqui é o composto principal, o halogênio,
composto principal, né? Aleto, o aleto orgânico, desculpe. E aqui é o produto secundário, que é o gás hidrogênio. Tá? Então, eu tenho aí vários, né? CH3BR, CH2, CH3, CH2BR, certo? Então, pode ser cloro, flúor, bromo e iodo. São os 4 halogênios que mais aparecem, tá bom? A nomenclatura dele. A nomenclatura desses halogênios, certo? Ele se dá a partir do momento que você considera o halogênio como sendo um radical. Então, você vai fazer assim, ó. Como é o nome desse halogênio? Bromo. Como é o nome dessa cadeia que sobrou? Como hidrocarboneto. Um carbono met mais an mais O. Então, o nome dele vai ser bromometano. Certo? Existe um nome usual de se escrever, certo? É o nome, uma forma usual de se escrever seria assim, ó. Nome do ânion no caso aí seria brometo, cloreto, iodeto, fluoreto, certo? Nome do ânion mais mais radical, radical com ila, certo? Que é prefixo mais ila, tá? Então, qual é o nome do ânion? É brometo, tá? O nome do ânion é brometo. Brometo de, se é um carbono só, metil, mais ila, metila. Então, o nome usual dele seria brometo de metila, tá? Se for o nome oficial, bromometano. Então, bromometano. Isso, Jéssica. É as 10. O outro, ó, bromoetano, certo? E o nome dessa cadeia aqui? Como é que seria essa situação? Você pega cadeia principal, começa a numerar a partir da extremidade mais próxima do halogênio. Um, dois, três, quatro. Este é bromo. Este aqui é metil, certo? E aí, como é que ficaria a situação? Você colocaria em ordem alfabética: 2 bromo, 3 metil, são 4 carbonos, but mais an mais O. Então, 2 bromo, 3 metil, butano, certo? Então, cadeia principal, o nome, bromo e metil, e o nome do composto vai ficar numera, né? Vai ficar 2 bromo, 3 metil, butano, ok? Nomenclatura usual é como eu falei para você, né? Aí fica brometo de metila, porque brometo é o nome do íon, né? Esse outro aí, como vocês estão vendo bromo também, é brometo do mesmo jeito só que com 2 carbonos não é metila, 2 é et. Então fica brometo de etila, tá? E agora vamos para algumas questões. Então, o nome do composto abaixo é. Então, como você viu o nome deste composto? Aí o que é que você faz? Ó? Cadeia principal, né? Um, dois, três, quatro, cinco. O cloro está no carbono 2 e o metil está no carbono 4. Então, ó, aqui a letra A não fala de cloro. A letra C é dicloro, você não está vendo 2 cloros aí, só está vendo um, certo? A letra D é 2 clorohexano, não fala no metil. E a letra E, é dimetil, não fala em cloro. Então, o nome correto é letra B, 2 cloro, 4 metil, pentano. Tá? Então, essa aí é a
resposta. Então, 2-cloro, 4-metilpentano, alternativa letra B. Tá? Outra. Vamos para essa outra questão. Nessa outra questão é o seguinte: segundo a IUPAC, né, de acordo com a IUPAC, o que é que acontece? Eu quero saber o nome desse composto, certo? Então eu vou aqui, separo cadeia principal, começo a numerar a partir da extremidade mais próxima do aleto. 1, 2, 3. Certo? Então eu tenho o que aqui? Bromo ou um bromo, certo? Aqui é metil, metil. Aí você pode dizer o seguinte: por que que eu não posso colocar brometo? Ó, letra A está errado, letra B está errado. Porque não é o nome IUPAC. Ele está pedindo nome IUPAC, ou seja, oficial. Brometo não é oficial. Brometo, certo? É usual. E se fosse o usual desse nome, não seria brometo de N-propila, nem seria brometo de isopropila. Seria brometo de isobutila, porque são 4 carbonos. Então, seria brometo de isobutilo. Então, mesmo assim, ainda está errado a nomenclatura usual. A letra C está errado também, porque não tem nem o bromo, não fala do bromo. Só fala 2-metil, está errado. Certo? Aí você tem letra D e letra E. Olha só como é simples. Olha a posição do bromo, está no carbono 1. Então, é 1 bromo, não é 3 bromo. Então, a resposta correta vai ser a alternativa letra D. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando, tá? Então, cadeia principal, escolhi e tal. Dá 1 bromo, 2-metilpropano, alternativa letra D. Agora, compostos de Grignard. O que danado é compostos de Grignard? Certo? Vão ser compostos em que vai possuir essa estrutura aqui de grupo funcional. RMGX. O que danado é RMGX? R, está aqui indicando, é um radical. Metil, etil, fenil, não importa. É qualquer cadeia carbônica, né? Que eu vou radical carbônico que eu vou colocar aí. E o X, o Mg é magnésio, tá? Esse Mg que está aqui. Isso é magnésio, o elemento químico magnésio. E esse X é um halogênio. Pode ser cloro, bromo, iodo, tá? É um halogênio. Então, os compostos de Grignard têm a seguinte característica: é um magnésio em que de um lado vai estar um radical carbônico, né? Radical orgânico, e do outro lado vai ter um halogênio. Então, é magnésio junto com halogênio, né? Cloro, flúor, bromo, iodo, tá bom? Então, essa é a característica que você vai identificar como um composto de Grignard. Então, aí, ó, por exemplo, certo? Então, você tem 2 exemplos de compostos de Grignard. E você está dando para perceber aqui, ó, radical metil, radical etil de um lado. E do outro lado do magnésio, um halogênio, né? No caso, bromo. Certo? O magnésio é esse Mg, tá certo? E aí, como é que você vai dar um nome oficial, tá? Então, o nome oficial dele é nome do halogeneto. O que é halogeneto? No caso, se for um bromo, é brometo. Se for um cloro, é cloreto. Se for um flúor, é fluoreto. Se for um iodo, é iodeto. Tá? Então, se for flúor, deixa eu botar aqui. Se for flúor, menos, é fluoreto. Fluoreto. Se for cloro, ele vai ser cloreto. Se for bromo, ele vai ser brometo. E se for iodo, ele vai ser iodeto. Tá bom? Então, o nome do halogeneto, mais o nome do radical, no caso, metil, etil, propil, butil, fenil, não importa. Mais o nome do elemento magnésio. Tá? Então, é assim que você vai fazer o nome do composto de Grignard. Então, vai ficar como? Ó?
Esse aí. Como é que a gente daria o nome? Então fica o quê, ó? Nome desse camarada. Ele vai ser, ó. Primeiro é o nome do halogeneto, né? O bromo. Então fica brometo, brometo de. Aí, ó. Nome do radical, metil, né? Brometo de metil ou brometo de metila, magnésio. Né? Brometo de metil ou brometo de metila, magnésio. Eu vou apagar aqui, que vai estar o nome embaixo. Então vamos lá. Então, brometo de metil, magnésio. Tá? Ou brometo de metila, magnésio. Esse outro, como é bromo de novo, brometo de, só que não é metil, é etil. Então, brometo de etil, magnésio. Tá? E assim vai. Ok? Então, agora, nós vamos ver as funções mistas. O que são funções mistas, como eu tinha falado para vocês? São funções em que você vê mais de um, é um composto em que você vê mais de uma função na cadeia. Tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que é que eu estou vendo? Ó, T dupla O, OH. O que é isso? É um ácido carboxílico. São uma carboxila na extremidade. E esse N2, o que é isso? Ah, isso aqui é uma amina. Então, como nós já vimos todas as funções, ou a maioria das funções, a gente tem que identificar no composto que funções são essas. Isso é chamado de funções mistas. Dentro da mesma substância, a gente tem vários grupos funcionais. Isso é o que é o mais comum de cair no vestibular. A gente, para chegar nisso, a gente tem que ver, estudar quais são as funções. O nosso objetivo é chegar nas funções mistas, tá certo? Porque é mais fácil cair no vestibular um composto em que você tenha uma proteína, uma vitamina, um composto qualquer, certo? De cadeia maior, certo? Em que tenha, por exemplo, interaja orgânica, interaja química com biologia. Então, ele está falando sobre a questão da proteína, tal, de uma certa substância, tal, 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 tal. Aí, quais as funções orgânicas encontradas nessa proteína? Então, aí você tem que reconhecer que funções são essas, ok? Então, você tem aí, ó, continuando, como eu disse aí, ácido carboxílico, tá? E na outra, amina, como eu já falei para vocês. Então, neste caso, as funções obedecem a uma ordem de prioridades. Como é que eu vou nomear? Como é que eu vou dar um nome, certo? A essa substância, sabendo que eu tenho grupos diferentes. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu tenho que saber que ordem é essa. Então, a ordem vai ser ácido carboxílico, amida, aldeído, cetona, amina e álcool. Essa vai ser a ordem de prioridades em que a gente precisa ficar atento na hora de colocar o nome do composto. Na verdade, o nome do composto, numa questão de vestibular, é muito difícil de aparecer para que você coloque o nome do composto de cadeia mista. Claro, a gente orienta para mostrar como é que você tem que fazer, para questão de prioridade e tudo mais. Mas o que acontece, né, o que geralmente é pedido numa função mista, numa substância de cadeia mista, é o fato de você ter que identificar as funções. Mas se precisar nomear, você tem que seguir essa ordem de prioridade. Prioridade é ácido carboxílico, amida, aldeído, cetona, amina para vir álcool. Álcool é o último. Então, se eu fosse numerar, se a prioridade aí é o ácido carboxílico, então eu tenho que numerar a partir dele. Ó. 1, 2, 3. Certo? Então, tem que ser feito dessa forma aí. Então, prioridade, ácido carboxílico. Tá? Sei que tem a amina, então vou numerar a partir dele e depois eu faço o quê? Ácido 2-aminopropanoico. Tá? Eu considero o NH2, como eu já tinha falado anteriormente, né? Como sendo um grupo funcional amino. Eu não vou colocar a palavra amina, boto amino.
que é o NH2, tá? Então, ácido 2-amino-propanóico. Bem, então, esse material a gente encerra. Material a gente encerra aqui. Ok?